Olá pessoal, eu sou Cristina Long e eu vim falar sobre você, sobre a sua doença. Se você recebeu um diagnóstico importante que está fazendo você ficar com medo de morrer, medo das coisas que podem acontecer, eu quero te falar uma coisa. Você já parou para pensar que a doença, na verdade, ela é um lembrete para você de que você especificamente se desconectou da sua vida? Olha só, pessoas que recebem diagnósticos importantes, elas se dão conta de que em algum momento elas deixaram a própria vida para trás, elas passaram a ter a vida dos outros, elas passaram simplesmente ir, né, foram empurrando com a barriga, chegou um momento ali que elas pararam de ser elas. A partir do momento que você parou de ser você, que você se desconectou da sua vida, pelas frustrações que você teve, pelas coisas que te aconteceram, você fez um desvio. A partir do momento que você fez esse desvio, o você, o eu, ficou largado. E esse eu largado, ele começa literalmente a se deteriorar. É quando, por exemplo, a pessoa começa a não prestar mais atenção ao que ela tá comendo, ao que ela tá fazendo, e a pessoa vai empurrando com a barriga e ela vai deixando. Muitas vezes a pessoa até é saudável do ponto de vista alimentar, né? A pessoa se alimenta bem, mas ela mesmo assim ficou doente, talvez este seja o seu caso, e aí você vai olhar para a história da pessoa, né? A gente olha junto para a história e a gente descobre que a pessoa em algum ponto ela se desconectou lá atrás, né? Então veio aquela doença, aquele diagnóstico que não é uma sentença necessariamente, que fez você olhar para sua vida e você tá aqui agora ouvindo esse áudio, então esse vídeo, né? Então vamos lá. Para que você se conecte de novo a você, para que você ganhe força emocional, espiritual, para que você consiga de novo ter, né, um vislumbre de quem você precisa fazer essa curva, mudar de novo, né, mudar essa rota de novo. Isso exige da sua parte um certo esforço. Muitas vezes esse esforço é muito grande, mas ele vale a pena. E eu vejo, né, esse caminho com as pessoas quando a gente faz lá o processo de olhar para isso, a pessoa olha para a biografia dela, a pessoa olha para a história dela, ela descobre que ela desviou realmente o caminho. E nesse processo, você precisa necessariamente mudar muitas coisas da sua vida. E mudar coisas da sua vida implica necessariamente em você olhar para as coisas da sua vida. Será que as coisas são tão importantes assim? Será que a coisa que você mais dava importância ainda é importante neste momento? Você começa a olhar, você vai rever os seus valores, né? A pessoa que vem fazer o processo terapêutico para olhar para essas situações, ela começa a rever um monte de coisa. É quando novamente você se acha. E quando uma pessoa se acha novamente, ela ganha força. E mesmo, sabe, gente, em pessoas que têm um diagnóstico muito importante, muito grave, né, de doenças, quando a pessoa se acha novamente, ela fica feliz, ela fica tão feliz que aí não importa mais o que aconteça, que a pessoa, ela está bem. Ela finalmente viu um sentido para tudo aquilo, ela teve um aprendizado com tudo aquilo, e aí a pessoa segue para a vida, né, seja lá de que forma for, e as coisas vão se desenrolando. Então, quando a gente consegue modificar emocionalmente aquilo que nos aconteceu, a gente começa também a ter o poder de mudar as nossas células. Porque olha só, todo o processo de cura acontece na consciência primeiro, onde a pessoa ela precisa olhar para si mesma, ela precisa entender como ela pensa, como ela interpreta, como ela está olhando para os fatos, como ela sente, como ela revê aquilo que aconteceu para ela. E é nesse processo de olhar para isso, né? É um processo muito bonito, eu adoro fazer isso junto com as pessoas. Nesse processo de olhar, tem uma descoberta, e essa descoberta ela é tão bonita, e de repente você começa a entender o sentido das coisas, você começa a entender onde foi o desvio, você começa a entender o que você tem que fazer agora para preparar o caminho, seja ele qual for. Então, se isso aconteceu com você, se você recebeu um diagnóstico importante, onde você está aí pensando, né, nas coisas da sua vida e você está, de certa forma, impactado com isso, olha para a sua vida agora, neste momento, e pensa, poxa, onde eu desviei? Onde foi que eu larguei? Onde eu deixei o meu eu? E é lá que você tem que retomar.
E aí você refaz esse caminho e aí você vai ganhar muita, muita força. As pessoas que vêm fazer o processo terapêutico para olhar para isso, elas aprendem a olhar por um outro ângulo e esse outro ângulo faz a pessoa, né, entender o motivo das coisas. Onde está esse eu, né? E como eu me coloco nesse momento onde eu tô bagunçado emocionalmente, onde a doença me pegou, onde as coisas estão às vezes de pernas pro ar. E aí, quando a gente olha para isso, entende, né, como fazer esse caminho da melhor forma possível, a cura começa a acontecer. A cura em vários sentidos, muitas vezes só emocionalmente, muitas vezes emocionalmente, em termos também orgânicos, em termos espirituais, em vários termos. É muito, muito bonito esse processo. Então pensa aí se esse é o seu caso, de você olhar para sua vida para resolver o que está te acontecendo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.